Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que nos acolhe como um lar de esperanças, que nos instrui como uma universidade de almas e que nos motiva à autocura, principalmente através da música, como um hospital de misericórdia. E como afirma Leon Denis em O Espiritismo na Arte, a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. E para o Espírito Rossini, a música é a médium da harmonia, e a harmonia é a lei que governa o cosmos. Para o autor, há três concepções que precisamos considerar, dentre outras, no próprio espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser o Evangelho com o poder de nos arrebatar. A ciência, com a função de nos esclarecer. E a virtude, com o objetivo de nos educar. E quando essas três potências tornam-se uma, recebe, segundo o autor, o nome de pureza. E se não recebermos a boa nova do Cristo, com a pureza do coração de uma criança, não a entenderemos. Por isso, se vocês não conseguirem alcançar pelo intelecto, esquece o intelecto, esquece o mundo racional, abra a consciência, o coração no espírito e sinta o que nós queremos dizer. Porque a música do Lino tem algo diferente. Não só por expressar e ser o portador de uma cultura milenar, de um mundo místico, enigmático até certo ponto, mas que traz em suas entranhas as nossas próprias origens. E ela permeia-nos da periferia ao âmago do ser em milésimos de segundo, para quem se deixa permear. Para quem não se permite, ela permeia do mesmo jeito, mesmo que não percebamos, e grava na contextura mais íntima do ser a mensagem de estímulo, de encorajamento, lembrando que somos criadores também. Se Santo Agostinho afirma que a música tem 2 vezes o poder da oração, pelo menos em alguns cenários vemos essa realidade. Quando na espiritualidade, Miramês e sua equipe tenta acordar através da oração seres enclausulados nas suas próprias prisões e não tiveram o êxito que gostaria de ter. E diante do aparente fracasso, convida uma orquestra de músicos executando a música celeste, e todos os casulos, todas aquelas prisões se romperam e libertaram aquelas consciências aprisionadas. Isso é um dos fatos. Hoje a ciência comprova o poder terapêutico da oração, mesmo que não tenha a letra, ela não deixa de ter o seu poder terapêutico. Muito pelo contrário. A 9ª Sinfonia de Beethoven, as 4 estações de Vivaldi, o Bolero de Ravel e tantas outras músicas que já foram experimentadas e testificadas o seu efeito, auxilia-nos na reconstrução de todos os tecidos e na cura de todas as doenças. Música ou obra como a 5ª Sinfonia de Beethoven tem o poder de dizimar 1/3 das células cancerígenas, deformar outro terço
e por minha conta desorientar o restante. Porque alguém que está vendo um terço da sua população morrer, outro terço ser deformado, no mínimo, ficam desnorteados diante de um terremoto aparente que está causando essa verdadeira catástrofe benéfica para o corpo. Mas quando André Bien canta Conte Partiró, que ele executou magnificamente, as células se alinham, os íons psíquicos se alinham ao som da vibração da voz desta intérprete e ao som da Ave Maria, ainda com a cantora. As células se acalmam, antes agitadas, às vezes até convulsionando, mas a música do Lino tem algo, para os que desconhecem, quase inexplicável. Por ser a música a médium da harmonia, e por ser a harmonia o Evangelho está na consciência. E quando ele coloca a sua consciência em ação, desejando expressar suas virtudes, intencionando nos acalmar, nos pacificar e ao mesmo tempo nos motivar a esse despertar de consciências ou de consciência, a harmonia que fulgura da sua consciência, quando atinge o seu campo mental, transforma-se em cores. As cores em vibrações, as vibrações em som. E mesmo que ele não cante, ele está cantando através dos instrumentos. Porque agora os instrumentos são os seus médiuns. As notas musicais são suas medianeiras. E tente imaginar com Joana de Ângeles, quando falamos da música cósmica, Emmanuel não passa de uma nota musical. Então imagine o que está sendo levado a efeito. Uma orquestra consciencial, quando executada, coloca-se em ação esse universo virtuoso que tem o poder de acalmar, de pacificar, de construir e reconstruir tecidos e de uma infinidade de outras situações que às vezes não alcançamos. Mas para ouvir, para beneficiar-nos de tão grande beleza, de obra tão magnífica, da qual ele é portador, precisamos harmonizar os nossos tímpanos, porque senão vai registrar apenas barulho. Porque se não tivermos a harmonia nesta cortina que divide o mundo exterior, o ouvido externo do ouvido médium, se esta vibração entrar com harmonia, vai acionar o que nós chamamos de martelo, que vai resvalar na bigorna e que vai refletir no estribo e transferir a harmonia para o ouvido interno. E ao passar pelos labirintos da cóclea, harmonizando esse líquido divino que nos dá a noção se estamos em pé, deitado. Para quem está com labirintite, já percebe a harmonização. E quando atinge os cílios sutilíssimos no interior mais profundo do ouvido interno, essas informações atingem o sistema nervoso e começa a carrear daí agora para cá, materializando a mensagem em forma de hormônios. Se desenvolvemos esta paz íntima e aprendemos a ouvir a música, identificando cada nota, cada mensagem, em cada situação, ou nos desarmando, nos deixando permear, nós vamos percebendo
a reconfiguração através dos nossos chakras, dos nossos campos vibracionais, o efeito terapêutico deste instrumento magnífico, juntamente com a vibração e o estado consciencial, tanto dele quanto de sua equipe. Não sei o que essa moça viu, mas eu sei sim. Ele não é um encantador de serpentes, né? Um encantador de gente mesmo, né? Mas a equipe somada, e ele representa todos, eles mergulham dentro de nós, queiramos nós ou não. Porque o amor incondicional não pede licença. É a força mais potente que existe no cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil. Se simples neutrinos, que são considerados os elementos mais densos na estrutura do próprio átomo, porque são considerados resíduos tóxicos ou lixos para aqueles que não têm olhos de ver, permeiam e atravessam todos os corpos 1 trilhão por segundo, queiramos nós ou não, nos atravessam. Isso é a força mais densa. Agora imagine os fótons, as estruturas mais sutis gestadas nos átomos, que são estados psíquicos ou virtuosos da consciência, partículas de amor personificado, com o poder de gestar novas leis, hormônios, para a reorganização e reconstrução dos tecidos, tanto físicos, perispiríticos, emocionais, mentais e até morais e espirituais. Porque se Emmanuel narra que quando julgamos os outros, gravamos o conteúdo do julgamento nos tecidos mais sutis de nossa alma. Os tecidos mais sutis que eu conheço em minha alma são as minhas virtudes. Porque tecido é um ser constituído, tanto no plano físico quanto no espiritual. Se aqui são representados por células que são consciências, cada uma com a sua autonomia, com a sua individualidade, no âmago do ser são as virtudes, que são seres com os quais dialogamos. Não por acaso no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos que a fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, é um ser que gesta. E com Joana de Ângeles, que a paciência gesta autoconfiança. E a autoconfiança gesta mais paciência. E se são seres conforme Amélia Rodrigues grafa na obra Nos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, as 4 entidades se apresentando para Jesus, uma afirmando: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A outra, eu sou a esperança. A terceira, eu sou a caridade. E a quarta, o anjo da misericórdia. Se antes eram instintos, porque no início o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações ou todas as sublimes virtudes, porque o amor é a síntese de todas as virtudes. O amor em ação são elas, cada uma cumprindo o seu papel, a sua função. E quando falamos de caridade, é um processo de autoiluminação. Não um processo de receber coisas ou de dar coisas. É um processo de iluminação. E quando lembramos de Joana de Ângeles,
a primeira tarefa de um médium, e todos somos num grau qualquer. É a sua autoiluminação. Após esta primeira tarefa, o intercâmbio vai acontecer onde quer que a pessoa estiver, porque em momento algum a autora falou de reuniões mediúnicas. Mas no dia da reunião fenomênica, todo mundo comparece. No dia do processo de estudo para o autoconhecimento, intencionando a autoiluminação, quase nunca aparecem os candidatos. E a música, neste processo de despertar de consciências, como bem definiu o espírito Rossini, Leon Denis e outros na época com Kardec, é algo descomunal no seu poder terapêutico e no processo de despertar da consciência. Por exemplo, a música vai numa velocidade espantosa e quase sem lapso de tempo, da periferia ao interior de nossas células, em milésimos de segundo. E ela vai direto a dois setores. No centro consciencial da célula, que nós chamamos de DNA, e no interior dos microtúbulos, interagindo com os microvórtices de energias. Nesses microtúbulos, esses vórtices de energias que já produzem energia de forma inesgotável e inestancável, quando nós não os perturbamos, a música leva esse potencial qualificativo da energia produzida para a gestação das futuras organelas, do próprio líquido intracelular, do extracelular, da linfa no sistema linfático e do plasma no sistema sanguíneo, numa velocidade espantosa. E nós sabemos que esse líquido extracelular, além de levar nutrientes, carregam elementos indesejáveis às próprias células, vai estabelecer melhores critérios para o propósito e aceleração do mecanismo. No líquido intracelular, já disse, no que nós chamamos de linfa, na intimidade do sistema linfático, que é o quartel-general do sistema imunológico, só pela alegria que a música traz, pela esperança que nos propicia e a gratidão de ouvi-lo, porque o aplauso é a gratidão, a nossa expressão harmônica a benefício do intérprete ou dos envolvidos no enredo. E quando atinge o nosso plasma sanguíneo, que basicamente é água, vai fazer cada molécula dessa água vibrar. E nós sabemos que a oração, em meio segundo, transforma a água no mais perfeito e no mais potente alimento ou medicamento. Agora imagine a música que tem 2 vezes o poder. Quando atinge o plasma de nosso sangue, encarregado de levar a quase totalidade dos nutrientes, porque as hemácias, as células vermelhas, levam basicamente o oxigênio e alguns elementos junto com ele, carreando agora sobre essa qualificação harmônica para todos os arraiais do nosso corpo. E não só isso, aparentemente esse plasma é físico, mas viajando do sangue, o sistema circulatório para o linfático, porque eles trabalham conjugados, do linfático para o interior das células, através desse líquido extracelular, e chegando no íntimo da própria célula, nos microtúbulos, nos pequenos vórtices, que vão criar situações para interagir com o DNA e mergulhar no núcleo consciencial da célula e atravessar do físico para o corpo vital, para o emocional, para o campo mental, moral e espiritual. Por isso que Rossini acredita que a música é a mais potente alavanca que arrasta a humanidade no processo evolutivo. Eu nunca vi explicação tão lúcida e coisa mais espantosa
no processo evolutivo do que a música. A arte de um modo geral, mas a música em particular. Então ela contribui para o aceleramento do processo evolutivo da humanidade. Por isso, quer compreender um povo, investigue a música que eles ouvem, ou a música que eles cultivam, porque foi esse mecanismo que o senhor Hitler usou para conhecer os países que ele ia enfrentar, e derrubou todos que tinham uma música deprimente, mas os que tinham um padrão vibracional diferente, ele não teve tanto sucesso assim. Por isso que no princípio era o verbo, é a música cósmica. E o Evangelho nasceu da música segundo o Espírito Sheila, o Espírito Caína. Porque é o verbo em ação. Então, quando compreendemos o valor terapêutico da música, vamos pensar duas vezes quando chegarmos numa casa espírita e alguém estiver entoando canções. Nós vamos esquecer tudo que estávamos fazendo e concentrar a nossa ação e nos deliciar e beneficiar com esse poder terapêutico. Porque ela não só harmoniza o ambiente físico, porque ela muda a estrutura molecular do ar que estamos respirando, mas altera todos os padrões vibracionais do físico ao âmago do ser, como eu disse, predispondo-nos a uma mensagem mais profunda, compreensível, motivadora para novas construções ou novas realidades, conforme os nossos projetos. Peço que respirem harmoniosamente e ainda ouvindo as melodias, porque elas estão vivas, porque cada nota é um ser vivo, é um estado virtuoso da consciência deles que permeiam a nossa, estados virtuosos que vêm de outras instâncias vibracionais, atingindo as nossas consciências, e neste festim de núpcias, onde nos tornamos um só com o Cristo, neste banquete imensurável, cada um de nós entoando a nossa canção moralizadora e motivadora de novas possibilidades, vamos permear tudo e todos à nossa volta, começando por nós mesmos, porque segundo Allan Kardec, quando colocamos um pensamento em ação, comunicamos com todo o universo que já construímos, com todas as nossas vivências que estão em nosso superconsciente, em nosso inconsciente, em nosso subconsciente e em nosso consciente. Tudo que já fomos e tudo que seremos. Com todos os seres dentro de um mundo, estamos conectados quando acionamos o pensamento, e com todos os seres em todos os mundos. De modo que Joana de Ângeles narra que quando um ser se ergue em oração para Deus, ergue consigo a humanidade inteira. Agora, quando um único ser, como Lino, se ergue nesta oração de dupla potência, não somente ergue consigo a humanidade inteira, estabelece um processo de reprogramação consciencial na humanidade inteira, para nos motivar a colocar na prática pelo menos 1% do cristianismo que sai pelos nossos lábios, que segundo Emmanuel, quando atingirmos esse patamar de vivenciar 1% do que falamos a respeito do Evangelho, do Cristo, vamos libertar a humanidade inteira, plenamente, de todo o mal. E quando intencionarmos servir pelo prazer de ser útil, vamos progredir sempre em todos os sentidos e encontrar em nós mesmos o Cristo, o Deus, o Evangelho,
os recursos para a solução de todos os problemas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Assim como Francisco de Assis e Paulo de Tarso recomendaram, pregue o Evangelho pelos 4 cantos do mundo ou por toda parte, se necessário, com palavras. Lino quase não usa as palavras. Quando necessário, usa. Por isso, a nossa gratidão profunda a Ele, não só por hoje, por ontem, por março, pelos milênios que já nos conhecemos e pelos milênios que seguiremos juntos, quiçá pela eternidade. A sua equipe, tanto física quanto espiritual, e a tudo e a todos os seres que contribuíram para que esse momento fosse possível. Sinta a presença crística, sinta a presença cósmica, sinta o Verbo Criador, sinta a música e o seu poder terapêutico na alegria de viver, na esperança de melhoras, na gratidão pela vida, no despertar de nossas consciências. Muita paz. Muito obrigado a todos.